5 profecias que estão prestes a acontecer. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje você vai conhecer 5 profecias bíblicas que estão prestes a acontecer. A Bíblia, o livro mais influente da história, não apenas traz ensinamentos e relatos do passado, mas também faz previsões impressionantes sobre o futuro. Profecias que se desenrolam diante dos nossos olhos. Prepare-se, pois o que você verá a seguir pode mudar a forma como você enxerga o mundo. O que se sabe sobre o futuro? Para alguns é incerto, mas para aqueles que estudam as Escrituras, o futuro foi revelado por meio de profecias. Vamos explorar agora 5 dessas profecias que, segundo muitos estudiosos e eventos recentes, podem estar à beira de se cumprirem. 1. A construção do terceiro templo em Jerusalém. A construção do terceiro templo em Jerusalém é uma das profecias mais aguardadas no mundo religioso, tanto pelos judeus quanto por cristãos. Os 2 primeiros templos foram destruídos, o primeiro pelos babilônios em 586 a.C. e o segundo pelos romanos em 70 d.C., conforme predito por Jesus em Mateus 24:2. O desejo de reconstruir o templo tem estado presente entre os judeus por séculos. Para eles, o templo é o centro espiritual da fé judaica, o lugar onde o povo de Deus se conectava diretamente com o divino por meio de sacrifícios e ofertas. De acordo com a profecia bíblica, a reconstrução do terceiro templo está intimamente ligada aos acontecimentos finais da história da humanidade. Mas por que isso é tão significativo? Em Daniel 9:27 e Apocalipse 11, encontramos menções a um templo no final dos tempos. Muitos estudiosos cristãos acreditam que o terceiro templo será o palco de eventos apocalípticos, incluindo a ascensão do anticristo. Segundo a profecia, esse líder mundial profanará o templo, inaugurando um período de grande tribulação para toda a terra. Mas há um grande obstáculo para a construção do terceiro templo. Atualmente, o Domo da Rocha, uma das mesquitas mais sagradas do islamismo, está localizado no local onde o templo seria construído. Isso cria uma tensão imensa entre judeus, muçulmanos e cristãos. Apesar disso, movimentos em Israel e ao redor do mundo continuam pressionando para que o templo seja reconstruído, e preparativos como a recriação dos utensílios sagrados e a formação de sacerdotes já estão em andamento. Esse templo, sendo reconstruído, pode ser o gatilho para uma série de eventos bíblicos que anunciarão o fim dos tempos. A pergunta que fica é: quão perto estamos de testemunhar esse evento histórico? 2. A ascensão de uma nova ordem mundial. A ideia de uma nova ordem mundial está presente em várias profecias bíblicas, particularmente no livro de Daniel e em Apocalipse. Essa ordem global seria liderada por um único governante mundial sob o comando do anticristo. Nos tempos finais, segundo a Bíblia, haveria uma reunião entre as nações levando a um sistema de controle centralizado. O conceito de uma nova ordem mundial não é novo. Ao longo da história, muitos líderes como Napoleão, Hitler e outros buscaram estabelecer um domínio global, mas todos falharam. No entanto, os avanços tecnológicos, a globalização econômica e a crescente interdependência entre as nações sugerem que estamos nos aproximando de um cenário em que um único governo pode ser possível. Atualmente, vemos sinais de uma crescente centralização do poder global, seja na economia, nas finanças ou até mesmo no controle da informação. A crescente popularidade de moedas digitais e o uso de tecnologias para rastrear e monitorar cidadãos são vistos por alguns como passos em direção a esse governo global predito pela Bíblia. Profecias em Daniel 7, versículos de 23 a 25 e Apocalipse 13 descrevem esse governo global como uma besta que terá o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Os sinais de crescente unificação entre as nações e o desejo por uma governança global são interpretados como indicativos de que essa nova ordem mundial pode estar muito próxima. Embora muitos vejam isso como um progresso para a paz mundial, a profecia bíblica alerta para os perigos desse sistema, onde o controle absoluto será usado contra aqueles que se recusarem a se submeter ao anticristo. A ascensão de um governo mundial unificado parece estar se formando. A grande questão é: estaremos prontos para suas consequências? 3.
a marca da besta. A terceira profecia fala sobre a temida marca da besta, mencionada em Apocalipse 13, versículos de 16 a 18. A Bíblia nos diz que nos últimos tempos todos serão obrigados a receber uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual não poderão comprar ou vender. Com os avanços tecnológicos que temos visto nos últimos anos, essa profecia parece mais plausível do que nunca. Hoje já existem experimentos com microchips implantáveis que permitem fazer transações financeiras, abrir portas e acessar informações pessoais com um simples toque. Além disso, a crescente dependência de tecnologias como reconhecimento facial e scanners biométricos para identificação também aponta para um cenário de controle total sobre as atividades diárias das pessoas. Para muitos, esses avanços tecnológicos são convenientes e facilitam o dia a dia, mas outros veem essas tecnologias como precursoras da marca da besta. A ideia de um sistema global no qual ninguém pode comprar ou vender sem uma marca específica na mão ou na testa pode não ser tão distante quanto parece. Em Apocalipse, a marca é associada ao número 666 e ao anticristo, e a Bíblia adverte que aqueles que aceitarem essa marca estarão escolhendo o lado da besta. Os eventos recentes, como crises econômicas globais e pandemias que têm levado governos a discutir formas de controle mais centralizado, podem estar abrindo caminho para a implementação de um sistema como o descrito nas Escrituras. A grande questão que todos se fazem é: o que realmente será essa marca? Estamos prontos para recusar um sistema que pode comprometer nossa liberdade, mas que parece cada vez mais inevitável no mundo digital de hoje? 4. A grande apostasia. A quarta profecia é a grande apostasia. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, a Bíblia fala de um grande abandono de fé que ocorrerá antes do retorno de Jesus. A apostasia significa revolta ou afastamento e refere-se a um tempo em que muitas pessoas abandonarão a fé em Deus. Nos últimos anos, temos visto um declínio no número de cristãos, especialmente na Europa e América do Norte. Igrejas estão sendo fechadas ou transformadas em museus e a fé cristã está sendo cada vez mais desafiada por filosofias seculares e valores modernos. Além disso, muitos falsos ensinamentos têm se infiltrado nas igrejas. A própria mensagem do Evangelho tem sido distorcida em várias ocasiões, levando as pessoas a se afastarem da verdade bíblica, e isso, segundo a Bíblia, é um dos sinais claros de que estamos vivendo a grande apostasia. Para muitos, esse tempo de abandono da fé já começou. Escândalos envolvendo líderes religiosos e a crescente desconfiança em relação às instituições religiosas têm contribuído para o enfraquecimento da fé em várias partes do mundo. Tudo isso se encaixa nas profecias bíblicas que antecedem a vinda de Cristo. Essa grande apostasia não é apenas um afastamento individual da fé, mas um fenômeno em larga escala em que grandes massas abandonam suas crenças religiosas e os valores espirituais. Essa profecia alerta que nos últimos tempos muitos se voltarão contra Deus e adotarão ensinamentos que agradam seus próprios desejos em vez de seguir a verdade divina. Paulo adverte em 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 3 a 4, que haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, preferindo ouvir mestres que falem o que lhes agrada. Hoje, vemos um aumento de ideologias que colocam o indivíduo e suas paixões acima de qualquer orientação espiritual. Esse afastamento da fé pode ser o sinal que muitos aguardam como evidência de que o fim está próximo. A grande apostasia já está acontecendo? Muitos acreditam que sim. A secularização do Ocidente, a indiferença em relação à religião e a multiplicação de crenças alternativas parecem ser evidências claras de que a profecia está se cumprindo. A pergunta que fica é: como podemos nos manter firmes na fé em tempos de tanta descrença? 5. O retorno de Jesus Cristo. A quinta e mais importante profecia é o retorno de Jesus Cristo, o evento central de todas as profecias bíblicas. Em Mateus 24:30, Jesus afirma que verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O retorno de Cristo é o momento em que ele julgará o mundo e estabelecerá o seu reino eterno. Esse evento é descrito em várias partes da Bíblia
Bíblia, incluindo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 16 a 17, que fala sobre o arrebatamento, e Apocalipse capítulo 19, versículos de 11 a 16, que descreve Jesus voltando como um rei vitorioso montado em um cavalo branco para derrotar as forças do mal e estabelecer a justiça. Para os cristãos, essa é a esperança final, o momento em que o mal será vencido e a paz será restaurada. Os sinais que precedem o retorno de Cristo são muitos: guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos e sinais nos céus, como mencionado em Mateus 24. Esses eventos parecem estar aumentando em frequência e intensidade, levando muitos a acreditarem que o retorno de Cristo pode estar mais próximo do que nunca. Jesus também advertiu que ninguém sabe o dia ou a hora de sua volta, mas ele nos deu sinais para observarmos. Esses sinais, que incluem a apostasia, a ascensão de falsos profetas e as calamidades globais. O retorno de Jesus é a esperança de todos os cristãos, mas também é um alerta para aqueles que ainda não se voltaram para ele. A Bíblia diz que esse dia virá como um ladrão da noite para os desesperados. A questão é: estamos preparados para o retorno de Cristo? Esse é o evento que mudará o curso da história humana para sempre. A volta de Cristo trará julgamento para alguns e redenção para outros. Será o fim de um ciclo e o começo de uma nova era de paz e justiça sob o governo divino. Essas 5 profecias estão intimamente ligadas e compõem um quadro claro dos eventos que estão por vir. Enquanto o futuro é incerto para muitos, as Escrituras nos dão um mapa detalhado de como os tempos finais se desenrolarão. A questão não é se essas profecias vão acontecer nem quando elas vão acontecer, mas se estamos nos preparando para isso. Seja você uma pessoa de fé ou não, essas profecias nos convidam a refletir sobre nossa vida, nosso propósito e nossa preparação espiritual. As profecias bíblicas não são apenas previsões de calamidades, mas convites à reflexão e à transformação. Elas nos oferecem uma oportunidade de escolher um caminho de preparação espiritual e de viver com propósito. Independentemente de sua crença, o futuro parece estar se aproximando rapidamente. As profecias são um chamado para estarmos atentos, preparados e alinhados com aquilo que é eterno. E você? O que acha dessas profecias? Será que estamos testemunhando o início de algo maior? Deixe sua opinião nos comentários e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Quanto mais pessoas souberem sobre essas profecias, mais preparadas elas estarão para os tempos que estão por vir. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.